Exatamente há 10 anos, eu pedi demissão do meu emprego, extremamente bem remunerado, por causa desse acordo. Há alguns dias, meu chefe veio até mim e perguntou se eu poderia vazar esse documento polêmico. E eu te peço, aí fora, por favor, assista a este vídeo até o final. Trata-se de Mercosul e tudo o que está por trás, muito além do que imaginamos. Esses são os alimentos dos agricultores que deveríamos consumir na Alemanha. E eu vou explicar rapidamente uma história para vocês, por que eu estou tão na defensiva e por que eu declaro isso como uma edição absolutamente especial. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Naquela época, eu estava sentado à mesa com meu cunhado, nós estávamos fazendo um churrasco com a família. E naquele dia, eu ainda tinha falado positivamente sobre Mercosul, porque eu sabia exatamente que as comissões eram muito altas. E meu cunhado me disse naquela época: você não pode estar falando sério. Você sabe como os agricultores lá vivem? Acabei de mostrar as fotos para vocês. Eu disse: não, por quê? Para ser sincero, isso nem me interessa. Eu posso comprar outros alimentos. E então ele se levantou e disse: você é o pior de todos e eu nunca mais vou conversar com você. Levou 5 anos até que eu voltasse a ter contato com meu cunhado, que reconheceu o erro dele. Pouco tempo depois, pedi demissão da empresa e disse que não podia mais conciliar isso com minha consciência de forma alguma. E mesmo que isso trouxesse bilhões para minha empresa hoje em dia, eu não tomaria essa decisão novamente. Na época, entreguei minha demissão. Fogo e tumultos em Bruxelas. Agricultores protestam contra acordo de livre comércio entre UE e Mercosul. Nas imagens no Twitter, policiais holandeses avançam contra agricultores armados. Entre essas imagens, há exatamente 4 anos de diferença, quando até mesmo policiais, eu realmente preciso dizer, atiraram contra agricultores porque eles estavam protestando. Por quê? O setor agrícola é só uma parte. Devem entrar pelo menos 99 mil toneladas de carne na União Europeia, que inicialmente chegam a um preço bem baixo, mas, por causa disso, pode-se aumentar ainda mais, desmatando mais florestas tropicais. Entre outras coisas, para a produção animal. E devo dizer também, entre outras coisas, para alimentos que, por um lado, estão tão carregados de substâncias nocivas e, por outro lado, isso é ainda um pouco pior, porque eles realmente são armazenados em condições absolutamente precárias e sujas para depois serem embalados de forma limpa e enviados para a Alemanha ou para a União Europeia. Vou mostrar para vocês agora um clipe que infelizmente está fora de contexto. O primeiro vídeo que enviei para mostrar como é realmente no Brasil foi imediatamente restringido, então precisei tirá-lo do ar. Por que isso é o pior? O contrabando. Por quê? Isso é tão cansativo. E agora deve estar claro para todos por que direitistas, esquerdistas e verdes votaram juntos no Parlamento Europeu contra a CDU e o SPD. Por que não se deve seguir esse caminho da von der Leyen? E quem diria, vamos tirar um pouco mais os padrões ambientais. Vocês sabem o que tem em grande quantidade no Mercosul, ou seja, o que realmente tem muito por lá. Sim, quem diria, lítio, terras raras. O lítio pode ser extraído muito bem lá. E como os mercados estão fechados para nós, por exemplo, para a Groenlândia e para a Ucrânia, pensaram, então vamos investir no Mercosul e inundar com tudo isso. Vou dizer em parte, lixo tóxico, o que vem de lá, simplesmente para o mercado alemão. A demanda global por carne bovina e soja do Brasil é uma das principais causas da destruição da floresta tropical. Frequentemente, o espaço agrícola é obtido por queimadas. Eles dizem que não devemos construir mais usinas nucleares e que devemos reduzir a pegada de CO2. Impostos sobre diesel, gasolina e eletricidade estão cada vez mais altos. A carga tributária cresce muito. Transferir para o exterior algo que poderia ser produzido aqui de forma muito mais barata
não é inteligente. Isso é suicídio da União Europeia. O que eles estão planejando lá? Ou será que ninguém se perguntou por que levou 25 anos para fechar um acordo com o Mercosul? Todos os relatórios que mostrei para vocês são de um período dos últimos 10 anos que sempre me encorajaram a lutar contra esse acordo. O que ela recebe agora é um absurdo. Graças à publicidade, mas também ao uso de hormônios promotores de crescimento. Isso é permitido na América do Sul. Vou traduzir rapidamente o que ele disse. Teoricamente, poderia-se, ou já aconteceu, pesquisar com produtos químicos para ver como as pessoas aqui reagem. Porque isso ainda não foi aprovado até agora e também não pode ser importado. Mas isso acabaria acontecendo porque ninguém mais iria controlar. Acordo de livre comércio é exatamente isso, livre comércio. E isso que ele acabou de mencionar é simplesmente carne geneticamente modificada. O que chega aqui na Europa e como as pessoas vão reagir a isso, ninguém sabe. Então, você vai acabar sendo a cobaia, porque essa carne custa apenas uma fração do que, por exemplo, os agricultores daqui conseguem produzir. Se isso vai ser saudável para você, ou se vai te crescer um terceiro braço depois, ninguém sabe ao certo. Porque antes os padrões não eram altos o suficiente para exigir controle. O que também significa, mais uma vez, a sentença de morte para a economia alemã, principalmente para a Associação Alemã de Agricultores. Por quê? Bem, quando uma família comum vai às compras e vê na geladeira um pedaço de carne por 41 euros e vê o mesmo pedaço de carne por 9 euros. O que você acha? Será que a família, com 3 filhos, vai pegar a carne cara só para se alimentar de forma saudável? Ou ela já está sendo obrigada, com esses preços, a simplesmente pegar o pedaço de carne mais barato? Onde hoje há pasto para bois, há décadas era floresta tropical. Se já fizeram todo esse esforço por causa do gado. Agora vou explicar uma coisa para vocês. Entre outras coisas, uma delas é que todos nós já sabemos disso agora. A Argentina tem uma quantidade gigantesca de recursos naturais de lítio. Mas o que vocês provavelmente ainda não sabiam. E agora pensem na Groenlândia ou também na Ucrânia, onde há guerras por causa disso. O que existe, por exemplo, no Brasil, são os chamados metais magnéticos, que são necessários para o neodímio. Vou ler isso agora, pois pesquisei bastante sobre o tema. Depois deixo o link aqui para vocês conferirem sozinhos. Depois, existem outras terras raras, como lantânio ou cério, por exemplo, para baterias, para armazenamentos de íons de lítio extremamente grandes. E claro, também terras raras que precisamos urgentemente para toda essa história de alta tecnologia, para chips, por exemplo, que são fabricados. Agora pensem por que a guerra na Ucrânia está durando tanto tempo, por que Donald Trump quer tanto acabar com essa guerra, por que ele está claramente agindo contra a Groenlândia. Por que vocês acham que deveriam existir mais cursos? Aqui se trata de ir ainda mais longe, desmatando e queimando a floresta com queimadas. E bem, nossos agricultores são simplesmente vítimas da globalização, vítimas das tecnologias de ponta. Em vez de, por exemplo, ir buscar isso na Groenlândia ou finalmente fazer as pazes com a Ucrânia. Esse é o único motivo pelo qual a Europa não abandona a Ucrânia e por que despejamos tanto dinheiro na Ucrânia.